Vamos lá. Temos aí um pouco mais de açúcar no nosso organismo para aguentar mais alguns minutos em que trataremos de um tema que não é muito agradável aos nossos ouvidos, mas que é extremamente necessário para compreendermos a situação em que nos encontramos, em que os nossos filhos se encontram nessa questão pedagógica. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14 até o primeiro versículo do capítulo 7. Um texto também muito conhecido, e eu explico por que nós vamos tratar dele agora. 2 Coríntios 6, de 14 ao primeiro versículo do capítulo 7. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse capítulo, ou essa porção das Escrituras, geralmente é tratada como uma base para o casamento não em julgo desigual. Como é que alguém vai contrair matrimônio com um ímpio? E é claro que o texto não está falando sobre isso necessariamente, mas é uma implicação que flui desse texto. E eu pergunto a vocês nessa noite, quantas vezes nós utilizamos o que esse texto está dizendo para pensar a respeito do relacionamento pedagógico dos nossos filhos, que são considerados santos. 1 Coríntios 7, Paulo diz isso. São filhos da aliança, filhos da promessa, mas que pedagogicamente se relacionam com ímpios. E aqui nós vemos então o título dessa palestra, o mito da neutralidade pedagógica, porque é exatamente isso que está, vamos chamar assim, lá no nosso subconsciente, não nos fazendo ter a crise necessária para compreender quão prejudicial isso pode ser para os nossos filhos. E aí, nós vemos aqui algumas perguntas interessantes que também nos levam a um aspecto mais profundo da questão. Você matricularia seu filho em uma escola católico-romana confessional? Não sei exatamente como você pensa em relação a isso, mas talvez você pense assim: não, lá eles vão inserir algumas coisas não bíblicas na mente dos nossos filhos. Enfim, eu não faria isso. Em uma escola adventista, tem muitos crentes que acabam fazendo isso, porque naquela cidade, a única escola mais próxima de algo que a Bíblia ensina a respeito é a tal escola adventista. E a gente está colocando aqui, obviamente, as questões a partir daquilo que claramente a Bíblia nos mostra a respeito de igrejas verdadeiras e igrejas falsas. O catolicismo romano é uma igreja falsa,
O adventismo do sétimo dia não é evangelicalismo. Mas em uma escola cujo credo principal fosse: ó Deus, nós nem negamos nem afirmamos a tua existência, ó Deus, nós nem obedecemos nem desobedecemos aos teus mandamentos, nós somos estritamente neutros. E aqui eu acrescento, nós estamos em um estado laico, afinal de contas. Essa é a descrição da maioria das escolas particulares, as mais caras de Natal, as mais caras de João Pessoa, as mais caras nas capitais ou nos municípios brasileiros, onde, teoricamente, essa neutralidade é apresentada. Mas será que isso é neutralidade? Vejam o que Gordon Clark falou. Aliás, eu apresentei para vocês na palestra anterior Van Til, pelo menos nessa área pedagógica, e agora apresento-vos Gordon Clark, que tem uma obra específica sobre isso, A Filosofia Cristã da Educação. Talvez um bom livro aí para ser traduzido. Tá? E talvez você também, ao estudar esses homens, descubra que, na verdade, eles são inimigos, ou têm brigado, ou pelo menos seus discípulos. Então, cuidado com essas coisas também. A gente perde muita riqueza teológica, muita riqueza aplicada em áreas muito importantes por causa dessas questões que não devem ser certamente mais importantes do que o que esses homens têm a nos dar. Gordon Clark também, um teólogo, filósofo, pastor, presbiteriano, confessional, ele diz então a respeito daquela situação anterior: o sistema educacional que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorar a Deus. Isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, pois ela considera Deus irrelevante em relação às questões humanas. Isso é ateísmo. Não existe neutralidade. Nós poderíamos acabar aqui a palestra agora, mas eu quero realmente mostrar para vocês isso, para que vocês compreendam de uma vez por todas que essas escolas que supostamente se baseiam em neutralidade, elas na verdade estão fazendo dos nossos filhos sopa de sapo. Você conhece essa ilustração? Já ouviu diversas vezes, provavelmente. Você quer cozinhar um sapo? Não o jogue diretamente na água fervendo. Você quer cozinhar um sapo? Coloque-o ali numa panela com água em temperatura ambiente e vai esquentando a água. E o sapo ali vai permanecer, e a água vai esquentar, e o sapo vai permanecer. Quando ele menos esperar, ele virou sopa de sapo. É isso que tem acontecido com gerações e mais gerações da aliança. Nós temos virado sopa de sapo. E talvez você queira responder como um presbítero respondeu em uma igreja, após uma série de estudos nesse sentido. Ele fala comigo após as palestras dizendo: pastor, isso tudo é muito bom, muito legal, mas eu estudei em escolas assim, meus filhos estudaram em escolas assim, e olha onde nós estamos hoje. Na verdade, essa resposta dele, extremamente pragmática, é o exemplo de sopa de sapo, onde provavelmente nós nos encontramos. Se você tem esse pensamento, é um pensamento muito próximo de que, se você olhar para o seu passado, para a sua vida pregressa, e você ainda disser assim: mas eu estou bem hoje, e você que desejar essa mesma vida pregressa para os seus filhos, eu acho que você não entendeu ainda o processo de santificação. Nós estamos aqui hoje por causa da misericórdia do Senhor, sem dúvida alguma. Mas eu vou justificar os meus erros, eu vou justificar o lixo pedagógico, educacional pelo qual eu passei, para continuar então dando às próximas gerações aquilo que supostamente
é corrigível pela misericórdia do Senhor? Nós ainda não entendemos o que é santificação, então. Nesse sentido, o mito da neutralidade ou do Estado laico, e eu quero bater muito nessa tecla, isso é um tipo de coisa que precisa ser expurgada das nossas mentes. Eu não sei o que é que você entende por Estado laico, mas quando você ouve esse tipo de coisa, geralmente, para não dizer todas as vezes, é uma manifestação completamente errada do relacionamento entre Estado e igreja, igreja e Estado. E assim, Gary DeMar, em seu livro Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, aliás, essa palestra é baseada nessa obra, tá? Ele diz o seguinte: infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo, da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de citações agora que mostram exatamente isso. E vou mostrar 2 exemplos concretos que falam bastante a nosso respeito nos dias de hoje. O humanista John Dunphy, por exemplo, disse o seguinte: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé. Uma religião da humanidade que reconheça e respeite a fagulha do que os teólogos chamam divindade em todo o ser humano. Esses professores devem encarnar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão ministros de outra espécie, usando a sala de aula, em vez do púlpito, para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. A sala de aula deve ser e se tornará a área de conflito entre o velho e o novo, o corpo em decomposição do cristianismo, junto com todos os seus males e misérias adjacentes, e a nova fé do humanismo, resplendente na promessa do mundo, onde o ideal cristão jamais alcançado de amar ao próximo será, por fim, alcançado. Consegue ver aqui, ironicamente, como ele usa, inclusive, do objetivo do cristianismo para, na verdade, dizer que, por meio do humanismo, agora implementado principalmente em sala de aula, é assim que isso vai acontecer? Isso não são citações soltas. Isso é uma realidade do que nós estamos vivendo, na verdade, do que nós temos vivido há muito tempo. Eu citei para vocês John Dewey, e ele é tão antigo quanto esse pensamento aqui. Na verdade, são homens bem corajosos e bem consistentes com tudo aquilo que é fruto de iluminismo, que é fruto de todos esses ismos que têm solapado a humanidade e têm, num certo sentido, entrado na igreja também. Lembre-se disso. Quando você envia seu filho para uma escola, você não pode simplesmente achar que o seu filho está ali se preparando para uma carreira futura e assim caminha a humanidade. O seu filho está sendo extremamente doutrinado em algum ismo e provavelmente não é cristianismo. Assim nós vemos a importância nesses termos da captura das vestes talares. Eu não vou ler toda essa citação, mas eu quero aqui simplesmente tratar do que significa a veste talar.
E essa citação, ela tem a ver com uma veste talar, que é a toga do magistrado. A veste talar, então, são essas togas que nós vemos em 3 áreas ainda hoje. Olha para as reuniões do STF, por exemplo. Você tem ali os magistrados em suas togas, tomando suas decisões. E sem entrar em questão política ali, você vê o que o STF tem feito hoje no Brasil. Você não consegue ver uma determinada inclinação daqueles magistrados, pelo menos da sua maioria? Você não consegue ver que aquela veste talar, aquela toga, aquela autoridade, ela foi capturada por uma ideologia? Da mesma maneira, então, que outra veste talar, você não vê isso de uma forma tão constante como numa sessão do STF, mas você ainda vê formaturas nas academias, nas universidades, os doutores, os mestres, os professores, inclusive os alunos com suas togas para entregar e receber os diplomas. Uma outra veste talar, uma outra toga importantíssima, a da academia. A gente já tem batido nessa tecla aqui, acho que você já entendeu o recado. As nossas academias foram capturadas por uma determinada ideologia. E qual seria uma terceira toga, como eu mencionei aqui? Talvez você veja até, a partir de hoje, então, o pastor Christopher pregando com toga. A toga genebrina. Aquela toga bem escura, que nossos antepassados reformados usavam, que alguns usam até hoje, não por uma questão católico-romana ou idólatra, mas por causa da autoridade da igreja representada naquela veste talar. Não só o magistrado, não só a academia, mas a igreja com voz para manifestar a realidade do evangelho. Eu pergunto a você, a veste talar da igreja hoje foi capturada por uma certa ideologia? Eu deixo que vocês respondam. Infelizmente, nós precisamos dizer que sim. Talvez não tanto como um magistrado no STF, talvez não tanto como um doutor na academia, mas infelizmente hoje a veste talar das nossas igrejas já não mais falam absolutamente nada que seja relevante, especialmente nessa área. Nesse sentido, então, nós precisamos entender de quem é o poder. Vejam essa situação, uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. E Gary DeMar, mais uma vez, diz: quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. Mais uma vez, pense comigo, por favor, o que significa enviar o seu filho para uma escola. Não pode ser mais, não pode ser mais. Apenas prepará-lo para um vestibular, prepará-lo para um Enem, dar a ele condições de brigar no mercado de trabalho. É muito mais profundo que isso, sempre foi. Para eles e eles sabem disso. Se ontem nós falamos que o grande objetivo da igreja no estabelecimento da paideia de Deus, de uma maneira mais completa, é na verdade a realização de uma civilização cristã, é porque o oposto é verdadeiro. Satanás, desde o princípio, de diversas maneiras, ele tenta estabelecer o que na criação? Uma civilização anticristo. E aqui então o nosso próximo slide certamente ajuda vocês a compreenderem um pouquinho isso. Qual era o objetivo de Hitler e do Terceiro Reich ali no século XX?
E eles não fizeram isso, meus irmãos, simplesmente com tanques, com questões bélicas. Eles entenderam como é que se domina o mundo, ou pelo menos onde se começa a fazer isso. Em Mein Kampf, Hitler defendeu a importância de ganhar e depois treinar os jovens no serviço de um novo Estado nacional. William L. Shirer, testemunha ocular da ascensão de Hitler e da cosmovisão nazista, oferece uma perspectiva bem objetiva da questão. Quando um oponente declara, não passarei para o seu lado, disse Hitler no discurso de 6 de novembro de 33. 33. Eu calmamente respondo, diz Hitler, seu filho já nos pertence. E você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo eles não conhecerão nada além da nova comunidade. E em 1º de maio de 37 ele declarou, este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará a sua própria educação e seu próprio crescimento. Como é que uma Alemanha inteira adota, recebe, aceita o terceiro Reich? Médicos, empresários, por que não? Teólogos, todas as vestes talares capturadas pelo nazismo. E você olha para os anais da história, uma das gerações da Alemanha onde não existia analfabetismo. Todos bem educados, todos bem letrados. E não por imposição, vocês sabem disso, meramente bélica, mas por uma aceitação ideológica. Porque, de fato, os filhos já pertenciam ao Reich. Eles cresceram e simplesmente experimentaram aquilo que já tinha sido gravado nos seus corações. Veja um pouquinho mais sobre isso. Todas as pessoas na profissão de ensino, do jardim de infância às universidades, foram coagidas a se filiarem à Liga Nacional Socialista dos professores, que, por lei, foi responsável pela execução da coordenação ideológica e política de todos os professores de acordo com a doutrina nacional socialista. O Estado deveria ser apoiado sem reservas, e os professores fizeram juramento de lealdade e obediência a Adolf Hitler. Hitler sabia muito bem o que significava o Estado treinar o cidadão para que o cidadão fosse cada vez mais subserviente ao Estado, e isso tornar o sistema um sistema de retroalimentação. Ele só conseguiu elevar isso a vários décimos. Todas as cosmovisões, diz Gary DeMar, contrárias ao nazismo, foram expurgadas do currículo educacional do Estado. Neutralidade nunca foi a opção de Hitler. De fato, a neutralidade nem sequer é possível. Não tomar partido significa aquecer ao oponente. Mais uma vez eu pergunto, como é que cristãos hoje se posicionam em relação a tantas questões dos nossos dias? Aí você pode até dizer, mas pastor, que exemplo é esse? Nazismo. Não tem muito a ver conosco. Eu até entendi a tentativa de mostrar o perigo aí das raízes, do controle da academia, das diversas vestes talares. Isso não tem muito a ver conosco, pastor. Não tem nenhum neonazista aqui, assim eu espero. Tá bom, então. Se o primeiro exemplo não diz respeito a nós, eu tenho certeza absoluta que esse próximo exemplo diz muito respeito a nós. E se por acaso você ainda está voando um pouquinho e não entendendo o que isso tem a ver com a captura de vestes talares, está na hora de o seu estômago começar a ficar embrulhado. Gary DeMar, mais uma vez, diz o seguinte: da mesma forma que Hitler
Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava do seu lado, a velha ordem passaria com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. Isso não está escondido de ninguém. Isso está declarado em manifesto comunista. Isso está declarado em discursos políticos. Isso está declarado em planejamento partidário de vários partidos no Brasil. É só você ler. Não é simplesmente uma guerra política. Não é simplesmente uma preferência por esse ou por aquele. É um entendimento de que isso aqui, manifestado no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, é uma tentativa deliberada de acabar com a velha ordem. Sabe qual é a velha ordem? As Escrituras Sagradas. O cristianismo bíblico. O verdadeiro evangelho manifestado nas igrejas locais. Vejam isso, por favor. No livro Princípios do Comunismo, publicado em 1847, Engels, que também publicou, junto com Marx, um manifesto comunista, defendeu a educação de todas as crianças, tão logo atingissem idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e à custa da nação. A velha geração aqui, você se lembra com que idade você foi para a escola? Pelo menos obrigatoriamente? Vocês acham que é por acaso que hoje, obrigatoriamente, uma criança de 4 anos, ela tem que sair da sua casa para ir para uma escola? Você acha que isso é, de fato, preocupação pedagógica com a criança? Ou é esse tipo de ideologia cada vez mais se tornando prática nos nossos dias? É óbvio que essa é a resposta. Vejam só. Estamos trazendo as mulheres para a economia social, para a legislação e para o governo. Estamos estabelecendo cozinhas comunitárias, creches, instituições educacionais de todos os tipos. Em resumo, estamos cumprindo seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional da família em si para a sociedade. As crianças são criadas sob condições mais favoráveis do que em casa. E sabe qual é a minha e a sua desculpa? É que hoje, na nossa economia e na nossa situação brasileira, os dois pais precisam trabalhar e então nossos filhos precisam ir para uma creche, nossos filhos precisam aos 4 anos de idade ir para uma escola e assim por diante. Eu não estou dizendo que isso não seja uma realidade e que não deva ser discutido e que pastoralmente não deva ser tratado. Mas o desafio então dessa conferência é mostrar que não é tão simples assim. Que talvez, por causa do reino de Deus, seja melhor nossa família ter menos condições financeiras e os nossos filhos tratados e criados à luz do evangelho do que o contrário. Por que não desafiar o status quo? Por que não entender as coisas à luz da graça, da misericórdia, da soberania de Deus? Repito, não é fácil. Não é uma coisa simples, não é uma decisão simplesmente para amanhã. Conferências assim são maravilhosas, mas às vezes elas servem simplesmente para que uma bomba seja largada e depois os presbíteros, o conselho da igreja, tenha que tratar de tudo isso pastoralmente. Não é uma conferência, a não ser que seja exatamente essa a vontade soberana do Senhor,
que vai transformar a vida dessa igreja. Mas se a partir dessa conferência, coisas não começarem a acontecer, ou serem discutidas, ou serem tratadas, eu repito, essa conferência não serviu o seu propósito. Nós estamos lutando com forças não tão diretas assim. É exatamente isso que propôs Antônio Gramsci. Aliás, se vocês quiserem, depois minha esposa pode passar para vocês o vídeo lançado recentemente de uma pedagoga cubana, ex-subserviente de Fidel Castro, que foi usada exatamente para implementar naquele país as ideias gramscianas de domínio. Esse vídeo é um testemunho dessa mulher que por alguma razão acordou e se sente totalmente com remorso de ter participado de um estabelecimento de algo terrível naquela ilha, que ainda é um sistema defendido por vários líderes no Brasil, infelizmente até cristãos. O que Gramsci falou? Da mesma forma que os marxistas revolucionários antes dele, Gramsci considerava o cristianismo a força que amarrava todas as classes: camponeses, trabalhadores e príncipes, padres e papas e todos os outros, em uma cultura única homogênea. Era especificamente a cultura cristã, na qual os homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais em que viviam a vida mortal. Vejam que não se esconde que o inimigo é o cristianismo. Não se esconde no Alcorão que os infiéis são os cristãos. Nós talvez hoje no Brasil precisemos dessa chacoalhada para entender realmente do que nós temos sido alvo há muito tempo. E talvez por causa da sopa de sapo em que nós nos encontramos, nós ainda permanecemos inertes a tudo isso. E essa inércia tem se manifestado talvez de forma mais categórica exatamente na área da educação. Gramsci, então, ele rompe com Marx, com a forma como Marx e Lenin impunham o marxismo. Gramsci começou a recriar o marxismo, abandonando os slogans mais desagradáveis. Não adiantaria fazer discursos retóricos sobre revolução, ditadura do proletariado, paraíso dos trabalhadores. Em vez disso, o marxismo teria de se reformular e falar sobre consenso nacional, unidade nacional, pacificação nacional. O processo democrático, em lugar da revolução, deveria ser usado para alcançar as mudanças necessárias. No início, o pluralismo seria promovido e defendido. Depois, os marxistas deveriam se unir a outros grupos oprimidos, minorias, mesmo que não compartilhassem os ideais, para criar uma coligação unificada com poder de voto. Depois de construir a coligação, eles devem entrar em todas as atividades civis, culturais e políticas de todas as nações, e como o fermento faz com o pão, levedar todas elas com paciência e de forma completa. Se você não viu a realidade do Brasil nessa citação, você e eu não vivemos no mesmo planeta. As palavras, as expressões, o que nós vemos na televisão, nos discursos, na preparação para eleições, é isso aplicado totalmente. E aqui eu queria mostrar para vocês, então, alguns resultados do marxismo light,
ou Nutella de Gramsci. O que alguém faz na sua vida privada não altera a sua capacidade de governar. Tudo é uma questão de sexo, até mesmo o adultério. Religião e política não se misturam. Você não pode impor sua moralidade a outros. Você não pode legislar a respeito da moralidade. Religião não deve ser tratada em sala de aula, é um assunto particular. Existe uma separação entre a igreja, Deus, e o Estado. Essa ideia, mais uma vez insistindo, do Estado laico. E finalmente, para o nosso tema aqui mais especificamente, família educa e a escola instrui. Quantas vezes você não falou isso, não pensou isso, e é exatamente isso que te leva a investir fortunas em educação que supostamente só retroalimenta crianças do pacto no sistema. Aqui nós vemos aquela velha ideia de pais e mães que vão deixar seus filhos na escola, e o pedagogo, o expert, o que tem diploma em educação, ele diz: ok pai, ok mãe, daqui para frente, da porta para dentro, eu educo, eu instruo, eu treino, eu doutrino o seu filho. Venha buscá-lo depois de muitas horas, porque afinal de contas, não só aos 4 anos de idade ele vem para a escola, mas agora ele passa tempo integral na escola. Ele vai almoçar conosco, ele vai tirar uma sonequinha conosco, vai trabalhar à vontade, vai para a academia à vontade, vai ter o seu tempo à vontade. Nós cuidamos do seu filho. E assim nós vemos o cuidado dos nossos filhos, até por meio dos paradidáticos, que muitas vezes não temos tempo, nós reclamamos do preço do material que nós pagamos todo início de ano, e nessa lista de material estão esses paradidáticos aí. O vestido da mamãe é um menininho segurando uma bola com um vestido de mulher. Resumindo a história, sem querer dar spoiler, eu acho que não vai ser spoiler, porque eu acho que vocês não vão querer ler o livro. O menininho então tem crises, porque ele quer vestir as roupas da mamãe, e os outros meninos, amigos, não fazem isso, só zombam dele e tal, ele é vítima de bullying. No final das contas, o pai e a mãe ensinam que a roupa da mamãe só pode ser usada em momentos especiais, filho. E aí ele pergunta com um vislumbre de sabedoria fantástico: e quais momentos da vida não são especiais, papai e mamãe? E o outro, pois é, seu Noé, até brincando um pouquinho aí com a história da Arca de Noé, você vê Noé e os filhos colocando os casais de animais na arca, e aí depois, quando eles percebem na saída dos animais, eles cometeram um erro. Não entraram um dinossauro macho e uma dinossauro fêmea, entraram 2 dinossauras. E assim então não se perpetua a espécie dinossáurica por causa desse ligeiro erro aí, demonstrando outras questões dos nossos dias, de duplas do mesmo sexo. Que educação, então? Qual que é a resposta para tudo isso? A palestra não serve simplesmente para embrulhar o nosso estômago, não serve simplesmente para nos fazer acordar finalmente para algumas realidades que nos passam despercebidas há muito tempo. Daniel C. Dennett diz, insistindo nessa ideia: se você insistir em ensinar falsidades aos seus filhos, olha a lista de falsidades aí, que a terra é plana, que o homem não é um produto da evolução pela seleção natural, então você deve esperar que lá na frente, aqueles de nós que possuem liberdade de expressão se sintam livres para descrever seus ensinamentos
como alastre de falsidades e tentarmos demonstrar isso a seus filhos na primeira oportunidade. Ou seja, se você não crê em terra plana, você está certo, da mesma maneira que se você crer na evolução, você está certo. Nosso bem-estar futuro, o bem-estar de todos nós no planeta, depende da educação dos nossos descendentes. Um ímpio sabe muitas vezes isso melhor do que nós crentes. E aqui a gente caminha então à resposta. Que educação é essa? Qual é a educação dos filhos da aliança? Em Provérbios 31, você certamente se lembra da mulher piedosa, a mulher virtuosa. Mas isso vai começar só lá no versículo 10. O que vem antes? Depois você dá uma olhadinha com calma. Provérbios 31 começa mostrando uma mãe ensinando o rei. Isso deve nos motivar. Os nossos filhos da aliança, por causa das promessas pactuais, eles merecem uma educação que vem da eternidade e que os trata, então, como reis e rainhas. Eles foram chamados para governar o mundo. Isso também ajuda no título do livro e nos faz lembrar, então, o trocadilho usado por Gary DeMar, da frase do famoso poema de William Ross Wallace: a mão que embala ou balança o berço governa o mundo. Para balançar o berço, nós precisamos de alguns sacrifícios em nossa cultura contemporânea. Não tem como balançar o berço e querer abraçar o mundo de tantas formas. E mais uma vez eu insisto, isso é algo que vocês precisam tratar com seus pastores, com seus líderes, guiando vocês nisso tudo, mostrando como é que Deus tem estabelecido isso cada vez mais nos nossos dias, na nossa geração. Isso é um tesouro do Senhor para os dias que nós estamos vivendo. E aqui eu quero citar o Dabney, um presbiteriano, pastor presbiteriano nos Estados Unidos, que fala: não pode haver, portanto, educação verdadeira sem cultura moral, e nenhuma cultura moral verdadeira sem cristianismo. O próprio poder do professor na sala de aula é moral ou uma força degradante, mas ele não pode mostrar à criança qualquer outra base moral para seu poder além da Bíblia. Portanto, meu argumento é perfeitamente claro: o professor tem de ser cristão. Mas o Estado americano, leia-se, o Estado brasileiro, o Estado no mundo inteiro, que teve suas vestes talares capturadas há anos, prometeu que não ter qualquer caráter religioso. O Estado não pode ser o nosso professor. E eu não estou dizendo aqui de escola pública. Qualquer escola em nossa nação, sem uma correta orientação ou consciência educacional, ela vai seguir o Estado. Se você não conseguiu fazer algumas ligações até agora com Platão, faça pelo menos essa. Isso não é nada novo, já estava lá atrás. Esses homens estão aqui apenas aplicando aquilo que grandes filósofos ensinavam desde a história antiga. E desde a história antiga, por toda a história, até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter total segurança de que Deus continua cuidando dos seus. Independentemente da vocação para a qual o aluno estava se preparando, a faculdade colonial buscava lhe fornecer uma educação distintamente cristã. Isso são os cristãos chegando nos Estados Unidos. Em Harvard, você já ouviu falar de Harvard?
O objetivo originário da mais alta aprendizagem era conhecer a Deus, a Jesus Cristo, que é a vida eterna, João 17:3, e, portanto, colocar Cristo na base como o único fundamento para qualquer conhecimento e aprendizado verdadeiro. Yale, no início do século XVIII, declarou como objetivo principal: todo aluno deverá considerar a finalidade primordial do estudo, conhecer a Deus em Jesus Cristo e, como consequência, viver de maneira santa e sóbria. E aí você pergunta, onde está Harvard hoje? Onde está Yale hoje? Completamente distantes disso que eles propuseram no seu início. Olha o desafio. Não basta nós estabelecermos hoje, isso que Deus tem nos chamado para fazer, é o cuidado constante de geração em geração. Eu ouvi a respeito hoje de uma escola cristã que abençoou muitos durante algum tempo, mas depois que os filhos se formaram, a escola parou. Não sei se essa é exatamente a realidade, foi uma história que eu ouvi hoje, mas que exemplifica muito o que eu e você não entendemos, e amanhã a gente vai tratar disso, vai ser o texto base para a nossa última palestra. O Salmo 78 nos ensina a orar, a pedir por crianças do pacto que nem nasceram ainda. Essa mensagem não é para pais com filhos em idade educacional. Essa é uma mensagem para a igreja, essa é uma mensagem para o reino. Não é uma mensagem apenas para aqueles que são da área de pedagogia, de licenciatura. É óbvio que tudo isso vai envolvê-los de uma maneira mais direta, mas o que você, enquanto membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, vai fazer a partir de hoje, para que isso se torne cada vez mais uma realidade em Natal, em João Pessoa, no Brasil, no mundo. A gente falou muito de Estado aqui, e eu quero que você não fique com medo do Estado, mas que você entenda a posição do Estado à luz das Escrituras, especialmente em relação à educação. Nós temos a faca e o queijo na mão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando define a escola confessional, no seu artigo 20, parágrafo 3º, diz: confessionais assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologias específicas e ao disposto no inciso anterior. Até mesmo a errada concepção de laicismo no Estado brasileiro nos ajuda, então, a fazer aquilo que os nossos filhos devem ter. Uma escola verdadeiramente confessional, com uma educação verdadeiramente pactual, que vai fazê-los experimentar cada vez mais o que significa ter a mente de Cristo. O pneumáticos de 1 Coríntios, como vimos ontem. Percebe-se assim, então, que a própria legislação reconhece a existência e a realidade de comunidades que pensam a educação de forma peculiar, a saber, com sua própria cosmovisão, mesmo dentro de um Estado laico. E aqui eu termino. Eu sei que está um pouco fora de moda esse adesivo. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora. Mas ele não está tão fora de moda assim. O slogan pode ter mudado, o direcionamento pode ter sido dado de uma outra maneira, mas nós ainda vivemos em um país que possibilita que o Estado invada áreas ao qual ele não foi chamado para atuar. E se tem uma área, é a tal da educação. E que nós possamos experimentar um pouquinho do Salmo 33, versículo 12, que você sabe de cor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É uma nação
em que a educação é uma prioridade das famílias, com apoio irrestrito das igrejas. E é exatamente isso que nós veremos amanhã em nossa última palestra. Não se entregue ao Estado. A palestra não tem o objetivo de causar alguma insurreição ou anarquia, mas de entender o que nós, enquanto famílias da aliança, com apoio irrestrito da igreja, devemos fazer pelo bem dos nossos filhos, que vai ser um bem para a nação, que vai manifestar coisas até inimagináveis em nossa geração, até mesmo na sociedade. Isso tudo acontece exatamente por causa do poder do Espírito Santo, mediante a sua palavra, agindo em nós. A nós cabe obediência, compreensão, entendimento, a busca da verdade e, obviamente, confiança plena no Senhor Jesus Cristo e na sua obra. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos por essa série de palestras, o que já ouvimos até aqui, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a transformar tudo isso em algo prático. Até palestras como essas podem ser extremamente teóricas, filosóficas, agradáveis nelas mesmas, em vários sentidos, porque o Senhor nos deu um cérebro, o Senhor nos deu uma mente, e nós gostamos de ser desafiados nesse sentido, mas Deus, nós estamos tratando aqui da tua honra e glória, e do destino dos nossos filhos. Ó Deus, mesmo sem toga, que a igreja alce a sua voz, e que nós manifestemos então a tua vontade soberana, não só na área da educação, mas em qualquer outra área, que obviamente pertence ao Senhor. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.